Salve, mestre Aramati, tudo bem? Saravá de paz e força a todos. Tudo em paz. Maravilha. Bom, estamos ao vivo. Boa noite, senhoras, senhores, meus irmãos de fé. Salve, salve, fraternal, saravá a todos. Hoje nós estamos aqui na presença do mestre Aramati. Nós vamos fazer um bate-papo onde a gente vai falar dos rumos da Umbanda na atualidade. Gostaria, antes de mais nada, convidar você que não nos segue ainda nas redes sociais para curtir a nossa página, conhecer o nosso site, né? E se inscrever no canal Umbanda, onde semanalmente nós postamos um vídeo onde a gente pretende, de certa forma, democratizar ao máximo a informação, fazer com que a Umbanda possa chegar o máximo possível a todas as pessoas de maneira simples, né? Então, sem mais delongas, boa noite, mestre Aramati, como é que está o senhor? Seja bem-vindo, né? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão nos vendo. É sempre um prazer, é sempre uma satisfação poder falar sobre Umbanda, sobre a vida, que no fundo é a mesma coisa, e discutir um pouquinho dos rumos que a Umbanda tem tomado e que vai tomar ao longo dos próximos anos, dentro desse contexto de tanta confusão aí que a gente está vivendo. Provavelmente as pessoas que estão assistindo a gente, a maioria deve estar com o celular na mão, né? A gente passou aí, né, de uma transição aí, né? A gente entrou na era digital e essa pandemia acabou de empurrar a gente, né, para a era digital. Tendo em vista, né, todo esse cenário, eu gostaria que o senhor comentasse aí com a gente o que o senhor pensa, né, qual pode ser a visão da Umbanda aí acerca do futuro, né? Como que a gente vai viver a Umbanda daqui para frente? A gente vai viver a Umbanda no computador? Como que vai ser? Bom, Tiago, antes da gente falar e começar a conversar um pouquinho, eu queria deixar bem claro que nós respeitamos indistintamente, incondicionalmente a opinião de todos, né? Como dizia mestre Apiaga, meu pai, meu mestre, os graus de percepção da realidade são transitórios e certamente todos vamos chegar a cada vez mais sentir as coisas que temos em comum, né? Mas, independente dessa divergência de opiniões ou de percepções, nós queremos deixar claro que nós respeitamos todos, né? Mas temos a nossa opinião e vamos defendê-la. Muito bem, feito essa primeira colocação, eu queria dizer a respeito, eu queria responder o que você me perguntou. Veja, nós não podemos preterir da mediunidade, desculpe, da modernidade. A modernidade é algo extremamente importante. Ela aproxima os umbandistas, né? Hoje a gente pode falar com todos do mundo inteiro de uma forma rápida e clara. Mas nós não podemos esquecer que nós não vivemos sem aquilo que nos dá força e é o combustível de todo umbandista que realmente preza os fundamentos que recebeu, que são os mananciais, são os locais onde nós louvamos os orixás. As cachoeiras, as pedreiras, os rios, o mar, as praias. É daí que a gente tira a nossa força, né? O nosso poder de realizar. É daí que nós tiramos os fluidos e conseguimos restabelecer o equilíbrio que temos interna e externamente para que as entidades possam se manifestar da forma mais clara e direta possível. Então, independente da modernidade, não podemos deixar de frequentar de forma equilibrada e sensata esses locais. Como também não podemos deixar de sentir o cheiro, de ouvir os sons direto e objetivamente dentro de um terreiro de Umbanda. A pandemia, ela meio que nos obrigou, né, a deixarmos de lado, por uma necessidade premente, a presença e as giras, nas giras, durante esse processo todo que nós vivemos aí, né? Em que pese a gente está num processo aí de ascendência no que se refere a voltar a uma normalidade, né, que todo mundo almeja, o terreiro fez muita falta para todos nós, né? E
eu costumo dizer que eu aprendi que o terreiro, a gira, os ritos estão em todos os lugares. As pessoas precisam aprender a tirar o terreiro daquele local delimitado geograficamente e levar isso para o dia a dia, para a vida, para suas casas, para o seu dia a dia. Então, viver a gira é viver a gira da vida, viver todos os dias o terreiro de Umbanda. E isso foi um bom exercício, para que a gente aprendesse a louvar o orixá, a louvar os nossos guias, os nossos protetores, não só dentro do terreiro, mas em todos os lugares. Né? Transportar, né? Evitar que nós tenhamos uma postura X dentro do terreiro e Y fora. Não, a gente tem que ser igual em todos os lugares. E talvez essa pandemia tenha nos trazido essa reflexão, ou seja, a gente precisa começar a aprender a levar o terreiro para o dia a dia, a levar aquilo que as entidades nos passam, levar a gira de Umbanda, o rito de Umbanda, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas cortou aí? Não, pode falar, eu já terminei. Olha, eu vejo o seguinte, de certa forma, com o celular na mão, né? A gente teve aí a quebra do monopólio de todas as narrativas. A gente teve uma coisa muito interessante recentemente aí nessa Olimpíada. Eu particularmente eu não acompanhei, assim, eu não sou tão fã de esporte, mas o Brasil, isso pesa muito para o Brasil, né? E a gente teve o evento do Paulinho, né, lá da seleção, que surpreendeu a todos quando ele fez a comemoração do gol, né? Ele fez aquele mudra de Oxóssi, assim, Opa! né? E para variar, ele ainda comentou assim: nunca foi sorte, sempre foi Exu, né? Isso daí foi uma quebra de paradigma do ponto de vista da religião na seleção. Eu queria saber como é que o senhor recebeu isso daí, né? Porque foi uma novidade para todos, né? Então, eu achei fantástico, né? E acho que fica bem claro a gente colocar aqui algumas questões relativas a esses rumos que a Umbanda toma, né? Que é o título desse nosso bate-papo aqui, né? Nós temos muita dificuldade ainda, umbandistas ou simpatizantes e pessoas ligadas aos cultos de nação africana, né, aos cultos afro-brasileiros, se por uma questão de preconceito, de se manifestar ou se declarar como praticantes da Umbanda ou dos cultos afro-brasileiros, né? Isso por quê? Porque a sociedade ainda é muito preconceituosa, porque existe uma propaganda enganosa a respeito de quais são as propostas dos cultos afro-brasileiros da Umbanda em relação à sociedade, à evolução planetária e tudo mais. E quando o Paulinho faz isso, né, quando o jogador da seleção brasileira faz esse tipo de manifestação, ele deixa claro para todo mundo, gostando ou não, que nós temos liberdade de culto, de rito, garantido pela Constituição, que é crime você tentar impedir ou constranger qualquer pessoa que, de alguma forma, queira se manifestar como um bandista, como espírita, enfim, alguém que está fora dessa tríade, né? Judaísmo, cristianismo, protestantismo, né? Dessas religiões abraâmicas aí, né? Até o muçulmano entra no meio. E com isso a gente consegue ganhar espaço. Mas por que a gente não tem mais espaço, né? Talvez porque nós ainda não conseguimos criar uma união, respeitando a diversidade, para poder mostrar o quanto representativos somos perante a sociedade, né? E a gente vê também muita coisa errada que qualquer religião tem, né? A gente, quando fala da Umbanda, as pessoas gostam de falar dos cultos afro-brasileiros, demonizando a Umbanda, demonizando os cultos afro-brasileiros, mas a gente não demoniza, por exemplo, o cristianismo, quando se fala, por exemplo, de pedofilia, né? Com todo respeito aí aos padres, mas isso é um fato. E a gente vê que essa questão é meio abafada. Quando se fala, por exemplo, em sonegação de impostos ou, enfim, estelionato religioso, isso é abafado, né? Porque o poder econômico é muito grande dentro dos cultos
neopentecostais. E a Umbanda fica sempre sendo vitrine para que se jogue a culpa do mundo em cima de um umbandista que usa preto. Então, veja que interessante. Toda religião tem seu imaginário. Né? Toda religião tem seu imaginário. Quando o padre coloca a batina preta, ninguém fala absolutamente nada, ninguém discute, porque aquilo é uma vestimenta ritualística consagrada durante muito tempo, até pela ancestralidade que a religião católica tem. Quando o umbandista coloca preto, ele diz que ele cultua o demônio. Então existe um desrespeito ao imaginário do umbandista. Né? Eu vejo as pessoas brincarem. Isso me deixa muito incomodado, fazerem piadinhas. Os próprios umbandistas fazem piadinha sobre questões ligadas à rito-liturgia umbandista, sobre ícones da rito-liturgia É umbandista. só falta de amor próprio, umbandista. né? Eu diria que talvez as pessoas não entenderam bem o que é Umbanda, ou então veem a Umbanda de uma forma lúdica e acham que aquilo ali é um divertimento, né? Mas não é nada disso, você tem que respeitar. Né? Da mesma forma que quando um pastor chutou a santa, Nossa Senhora da Aparecida, ele foi execrado, eu já vi várias pessoas imitarem Preto Velho em programas humorísticos e não acontecer nada. A mesma valência que a santa tem para os católicos, o Preto Velho tem que ter também para os umbandistas. E eu vejo pouca gente se manifestar com relação a isso. Por quê? Porque existe uma pressão forte da sociedade para que não haja esse processo de manifestação. A próprio censo, que lamentavelmente não vai ocorrer, quando você tem lá a pergunta qual a sua religião, não aparece Umbanda, né? Aparece Espiritismo. Então, a proposta que uma vez tivemos é de criar a chamada dupla pertença, porque 90% das pessoas que se declaram católicos foram num terreiro de Umbanda. A dupla pertença seria uma segunda religião. Então, eu sou católico, praticante, mas eu sou umbandista, porque quando eu estou sentindo alguma coisa que eu não consigo resolver, eu vou lá no toco do Preto Velho pedir para ele. Ou vou levar uma charutada do caboclo, ou vou pedir um conselho para Exu. Então, veja, é muito complicado você trabalhar quando os próprios umbandistas não conseguem se declarar e enfrentar esse preconceito. Só se enfrenta um preconceito lutando e exigindo direitos. Difícil? Sim, é difícil. A gente tem que tomar atitudes, né? É isso. Eu queria fazer como a gente fala na música, uma pausa de respiração aqui, pausa interpretativa, para cumprimentar o Eurípides, Luiz Gustavo, Thiago Monteiro, o Carlos, Eduardo Queiroz, o Vitor de Paula, a Núbia, a Leciene e a Alessandra. Lembrando que vocês podem fazer perguntas também, vocês podem participar. O mestre está aqui para esclarecer as nossas questões, tá? Puxando um pouco o gancho aí do que o senhor estava falando, isso que o senhor estava falando me lembrou do caso do Lázaro, né? Recentemente teve na mídia, aquele matador, é unanimidade que o que ele fez foi horrível, etc. Tal. Não é isso que está em questão aqui. Mas em tudo que foi levantado pela mídia, também chegaram imagens, chegaram reportagens associando o Lázaro, né, a práticas satanistas. Olha só a confusão das pessoas, né? E nessas tais práticas satanistas, eles vieram com fotos de terreiro e etc e tal. Só que é o seguinte, a informação ela chegou primeiro, massivamente, só que houve assim o Globo, parece, algumas reportagens desmentiram, né? Isso, mas depois que você dá o murro, né, não adianta pedir desculpa, né? Então, eu gostaria também que o senhor puder dar uma contextualizada aí. Bom, Tiago, o meu pai dizia que é mais fácil julgar do que pensar, né? As pessoas preferem julgar do que procurar realmente validar ou não as informações recebidas. E a imprensa, lamentavelmente, ela tem uma qualidade de informação muito duvidosa. Os meios de comunicação, eles também são preconceituosos, né? Sim. Você chama os sacerdotes dos cultos afro-brasileiros basicamente para poder aparecer lá com seus turbantes, com suas guias, mas sem
nenhuma efetivamente participação real com opinião ou coisa que vale, né? Só para saber se a Xuxa vai ter mais um filho, né? Como se não tivesse resposta, né, para os problemas sociais, etc. e tal. Então, é complicado porque a gente volta no que eu estava falando antes. Lamentavelmente, as pessoas sempre demonizam a Umbanda, porque é mais fácil demonizar o que não se conhece. Ou então, sendo um pouco mais objetivo, é mais fácil demonizar quem não tem representatividade política, né? Quem não tem representatividade. Não tô aqui dizendo que quero ser político, não, por favor. Mas eu estou atestando o fato, né? A Umbanda hoje ela carece de um grande líder para poder, como foi mestre Yapacani, como foi mestre Arapiaga, que deixaram aí lacunas absurdas, né, dentro do meio umbandista, e não há que se negar que foram eles que trouxeram a Umbanda para uma discussão mais séria, mais aprofundada, mais acadêmica, né? Mestre Arapiaga, em que pese não funcionar mais, a conquista, a obra de Mestre Arapiaga, com a Faculdade de Teologia Umbandista, da qual eu pude participar no começo e fui até professor, é fantástica. Ninguém tira isso da Umbanda. Eu tô falando Poucos como eles gostaram. umbandistas sabem disso, né? Que a Então, Umbanda já teve uma faculdade, né? não, ela tem ainda, ela só não está funcionando. Por questões circunstanciais que não cabem discutir aqui agora. Mas essa faculdade existe, porque ela foi reconhecida pelo MEC. Veja que grandiosidade, né? Nós umbandistas, que somos tão vilipendiados, tão é, 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 demonizados por aqueles dos cultos neopentecostais, eles nunca conseguiram fazer uma faculdade literalmente com teologia, é, 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 como foi a Faculdade de Teologia Umbandista. Reconhecidamente. Faculdade livre é outra coisa, gente. Faculdade livre qualquer um pode abrir. Eu estou falando seguindo exatamente aquilo que o MEC determina como pré-requisitos para se alcançar uma chancela acadêmica. E a FTU conseguiu isso, né? E poucos umbandistas sabem e talvez poucos umbandistas se interessem por isso. E nós somos dispersos, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo, e isso eu postei até uma fala de Mestre Arapiaga hoje, que diz que com o passar do tempo a gente vai se aproximar cada vez mais, porque vamos reconhecer em todos, vamos nos reconhecer com coisas que são comuns, e essas coisas vão se aproximar, vão fazer com que nós, melhor dizendo, umbandistas, a gente se aproxime, independente da forma, do culto, ou do grau de percepção que as pessoas têm dos fundamentos umbandistas, né? Porque hoje, essa aparente confusão que existe, ela é muito positiva, né? Porque ela nos traz uma condição única, né? Que é poder sempre buscar algo que melhor se adapte às nossas realidades espirituais, sem sair de dentro da Umbanda. E isso é uma realidade que talvez nenhuma outra religião, né, entre aspas, porque a Umbanda é a não religião, como dizia Caboclo das Pratas. A Umbanda é uma prática, né? A Umbanda não te impede de ser católico e ir no terreiro, né? Agora, se você é católico e disser que for no terreiro, você vai ter que confessar, porque o padre certamente vai dizer que você cometeu um pecado. Você vai ter que ajoelhar e rezar, sei lá quantas Ave Maria e Pai Nosso. Com todo respeito aos católicos, mas é um fato. Eu estou constatando o fato. A Umbanda não. A Umbanda não vai te medir, talvez, porque você tenha essa ou aquela religião. Ela vai te ajudar na medida do possível e vai despertar em você valores humanistas, que talvez seja o que falte para o mundo hoje. Para quem está acompanhando a gente, que está chegando agora, que talvez esteja começando no santo ou não seja do santo, o que é Umbanda? Umbanda, movimento umbandista, que diferença que a gente poderia fazer disso daí? Bom, a sua pergunta é muito boa, muito pertinente. Existe uma diferença entre Umbanda e movimento umbandista, né? A Umbanda é o conjunto das leis divinas, a própria palavra se traduz como conjunto das leis divinas, e é um movimento astral que visa restaurar uma tradição muito antiga, que em priscas eras fez com que o mundo vivesse momentos de paz, alegria e felicidade, onde não existiam diferenças
étnicas, sociais, culturais, enfim. Né? O movimento umbandista é o conjunto de humanas criaturas que, de uma certa forma, tenta praticar umbanda, porque ninguém faz umbanda ainda. Nós fazemos o movimento umbandista, seguindo a heterogeneidade das humanas criaturas na forma de pensar. A umbanda, de forma muito, muito inteligente, ela adaptou um culto e um rito para cada grau de consciência, para cada grau de percepção dessa realidade, desses fundamentos. Né? E aí você tem, em torno disso, essa grande quantidade de templos e terreiros, que nós chamamos de movimento umbandista. Bem rapidamente, né, porque isso é um tema que estaria ensejo a muita discussão. Dá para fazer uma live só disso, né? O Weber se sentiu contemplado, né? Ele falou aqui que ele é novo na Umbanda, ele até comentou isso depois que a gente colocou. O Eduardo Queiroz Mendes, ele perguntou como que o senhor vê a Umbanda pós-pandemia, né? Quando a pandemia acabar, não sei se tem mais alguma contextualização para fazer em relação a isso. Bom, eu acho que a Umbanda continua, né? Ela continua. Ela vai continuar, os terreiros vão voltar a funcionar, muitos já voltaram, né? Obedecendo sempre, a gente recomenda que se obedeça todas as determinações e sanitárias, que se tome todos os cuidados, que se tenha um número de pessoas com distanciamento social adequado dentro do templo, do terreiro, e que nós esperemos que no momento em que novamente tivermos a liberdade de abrir o terreiro para todos, que todos possam voltar, porque o Umbanda vai continuar, né? Os templos de Umbanda, eles são organismos vivos. Eles independem das pessoas. É um grande erro que se comete. Eu preciso do templo. O templo não precisa de mim. Então, manter o templo é algo que um bandista precisa fazer para se manter vivo, para poder respirar, para poder conduzir o seu trabalho. Tem pessoas que distorcem isso. Ah, mas o templo depende de mim. Não, o templo não depende de você. O templo é vivo. Né? Ele é um organismo vivo. E ele sabe muito bem delinear, ajustar, adaptar, e se for o caso, te encaminhar através do mundo espiritual para um lugar que seja afim àquilo que vai te fazer mais feliz. Né? Então eu vejo que a Umbanda continua, e sei que o Eduardo, lá de Pombos, é um sacerdote umbandista, sei que ele tem a sua gira lá, né? Sei que ele vai continuar trabalhando e vai continuar atendendo as pessoas, porque, entre outras coisas, a finalidade principal da Umbanda é fazer com que as pessoas não sofram. Através do quê? Através do contato que as pessoas têm com os seres espirituais, que, quando incorporados em seus médiuns, podem fazer aquilo que meu pai chamava de terapia do diálogo, né? Ou diálogo como terapia. Não há nada melhor do que isso. Todas as doenças, certamente, são curadas quando você está diante de uma entidade de fato, incorporada de fato. Você tem a certeza de que as dores e os sofrimentos acabam. Né? E aí volta no que eu digo. Porque será que quando um Exu está incorporado, todo mundo fica tão feliz? Parece que, quando eu falo Exu, né, eu falo um Exu incorporado mesmo. Né? Todo mundo fica muito feliz, as pessoas esquecem dos problemas, a vida parece que para. E depois que o Exu vai embora, você volta para o dia a dia, parece que você retoma aquele fardo, aquela carga. A gente não consegue levar isso para fora. Por que a gente não consegue levar essa alegria que contagia para fora do tempo, para a sua vida? É aquilo que eu voltei a dizer. A Umbanda precisa começar a ensinar aos seus prosélitos e aos seus simpatizantes que o rito não acaba quando a gente canta para as entidades voltarem para Ruanda, né? E aí você volta para a vida e aí você sai do terreiro, parece que tudo volta. Não. As coisas continuam. A gira continua. A gente tem que começar a aprender a louvar os orixás em qualquer lugar que você tiver. Você precisa aprender a cantar ponto de umbanda, seja em que lugar você estiver. Você precisa aprender a lembrar dos conselhos que o Preto Velho te deu e praticar e botar em prática no seu dia a dia. Eu sei que isso é uma coisa difícil, porque o alimento espiritual ele é muito indigesto. A gente comer muito rápido, a gente não vai dar conta de digerir. Mas é preciso começar, é preciso tentar. E as pessoas desistem muito rápido, porque todo mundo vai no terreiro de Umbanda porque está sofrendo. Né? E muitas das pessoas entendem que a Umbanda é um balcão, onde você vai lá, pede, consegue, vira as costas e vai embora. Aí a gente vai
eu vou me permitir a seguir um viés aí, que é justamente o viés do preconceito. Quantas pessoas não vão no terreiro sofrendo, você ajuda, ou você não, né? Você, entre aspas, você por intermédio, a entidade por seu intermédio consegue ajudar a pessoa e depois você cruza na rua com a pessoa muda de calçada, nem fala com você. Né? Messara Mati, o Heber está perguntando aqui, vamos ver se eu entendi sua pergunta, Heber. Não podemos também, e após desencarne de Mestre Arapiaga, é reconhecido um novo representante da raiz de Guiné? E aí, entre parênteses, ela sendo passada de Apacane para Mestre Arapiaga. E após Mestre Arapiaga, como fica? Bom, o Mestre Arapiaga, depois que ele desencarnou, ele passou isso para a sacerdotisa Yamaraciê, que é a atual mestra de iniciação da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Então, a raiz de Guiné está na mão dela. Eu prefiro dizer que existe a raiz de Umbanda, né? Que a raiz de Guiné, a raiz de Urubatão. Na verdade, são divisões que as pessoas fazem, mas que no fundo a gente tem Umbanda. Né? Hoje se pratica Umbanda. Eu não faço mais parte da OECD, mas lá eu sei que se faz Umbanda. Né? Se faz Umbanda. E hoje, efetivamente, o representante, de acordo com aquilo que foi passado de Mestre Apacane para Mestre Arapiaga, em que pese muitos não aceitarem isso, e aí eu respeito, né? Mas eu acho que não aceitam talvez por despeito ou por incapacidade de fazer o que o Mestre Arapiaga fez. Ele passou para o Mestre Arapiaga. Eu era membro da ordem quando cheguei lá, durante 7 anos, as ordens de direitos do Pai Guiné ficaram no Congado da OECD, lá na Xen do Massoud. E depois, o Mestre Arapiaga, ao desencarnar, repassou isso para quem está hoje comandando a OECD, que é a sacerdotisa Yamaraciê. Então eu não vejo problema. Isso é o que acontece de fato e de direito. Agora, a questão das realizações, das obras, da capacidade de movimentação, do carisma, isso já é uma outra história, eu não discuto, né? Cada um é o que é e a gente tem que respeitar o que o astral quer e decide. Ou decide. O senhor está inferindo que a Umbanda não é dos homens. Nunca foi, né? Nunca foi, né? Ela nunca foi, eu não estou inferindo, eu estou afirmando. A Umbanda é do. Nós somos seres que são preparados para estar aqui e, de acordo com os desígnios do astral, a gente vai cumprir a tarefa que nos é passada da melhor forma possível. Né? Eu acredito que, com a capacidade de realização do Mestre Arapiaga e de Mestre Apacane, né, eu acho que vai demorar um pouco para aparecer alguém. Né? Enquanto isso, a gente tem que cumprir o nosso papel. Cada um tem que fazer o arroz com feijão. Né? Eu vejo, às vezes, pessoas que não sabem nem cozinhar, nem fazer um miojo, que é muito fácil de fazer, querer fazer vatapá, caruru, e aí desanda tudo, dá uma dor de barriga em todo mundo. Então, fazer arroz com feijão é a melhor coisa que tem. E o que é fazer arroz com feijão? É ser fiel às suas raízes. É ser fiel àquilo que você aprendeu. É ser fiel ao que você recebeu do seu mestre. É honrar aquilo que o seu mestre te deu. Né? E não fazer simplesmente buscar, porque a vaidade é maior do que tudo, um novo caminho para se dizer independente. Algumas pessoas dizem que querem, eu queria muito ter autonomia. Que autonomia? Ninguém tem autonomia na Terra. Que autonomia que você quer? Nem Mestre Arapiaga, que talvez eu nunca vi na minha vida um médium como ele. Eu estou falando isso porque eu convivi muito tempo com ele. Muitos anos. Muitos anos da minha vida. Houve época em que eu moro em Taubaté e ele morava em São Paulo. Houve época em que eu estava com ele 3 vezes por semana. E olha que Taubaté até São Paulo é 2 horas de carro. Nunca tive problema com relação a isso. E eu vejo hoje muita gente se arvorando de mestre daqui, mestre dali, e é cruz para cá, é cruz para lá, é túnica azul para cá, túnica azul para lá, e o dinheiro correndo solto. Eu não sei onde isso vai dar, né? Mas eu reprovo totalmente isso e faço meu arroz com feijão aqui. Você é meu filho espiritual, você sabe disso. Eu estou preocupado em ver as pessoas felizes e em divulgar a obra do meu mestre, em falar daquilo que ele me passou.
sempre com transparência e com muito respeito a todos. E exigindo o respeito de todos. Se eu tenho uma opinião, eu vou defender até a morte. É a minha opinião. Ou então alguém me convence do contrário. Se o Herbert continua perguntando, obrigado, Herbert, você está bem participativo hoje. Ele pergunta assim, se não existe uma certa glamorização da UE, eu não sei o que é isso, não vou arriscar dizer aqui. Umbanda esotérico. Umbanda esotérico. Ok. Mais intelectual do que afetiva na prática, do que efetiva na prática da caridade, né? Pensando naqueles que necessitam mais, que nem acesso tem à educação. Complementando isso, será que a gente não está atribuindo, dando aquela pecha academicista, codificando através da linguagem e distanciando a Umbanda do povo que realmente precisa, né, e prescindindo da caridade? Herbert, eu acho que eu já respondi antes, mas eu vou contextualizar mais. Eu entendo o seguinte, o movimento filosófico religioso, ele tem uma parte exotérica, externa, e uma parte esotérica, interna. O que o Mata fez foi trazer aspectos internos, herméticos da Umbanda. Então, para mim, Umbanda esotérica, Umbanda iniciática, a Umbanda é iniciática em todos os sentidos. Todos os terreiros têm o seu processo iniciático. Se você entra no... Eu fiz um pedido de desculpas formal aqui ao Sr. Sérgio da Lira, que se você ler o livro do Sr. Sérgio da Lira, você vai ver que a Mãe Cacilda, ela foi iniciada. Houve um processo de preparação dela para que ela pudesse assumir a condição de médium, de Cabocla Jurema, de Cosminho, de Exu, seus 7 cruzadas, o Rei da Lira, né, de Vovó Cambinda, enfim. Ela foi iniciada. Mas será que a iniciação obrigatoriamente precisa ter a cruz, precisa ter a túnica azul? Não. Não. Então, Umbanda iniciática e Umbanda esotérica, para mim, ela existe em todos os terreiros de Umbanda, porque todo terreiro de Umbanda tem a sua parte velada, que o pai de santo que se preza não faz tudo com vela e reza, né, como dizia a mestra Piara, e tem a sua parte externa. E eu concordo com você quando eu acho que as pessoas estão se fechando dentro de terreiro para discutir questões que não interessam para o povo. Quem vai no terreiro não quer saber da coroa do verbo, não quer saber não estou dizendo com isso não estou dizendo que isso não é importante. Mas as pessoas que estão dentro do terreiro, elas querem saber de receber aquilo que elas precisam naquele momento. O consolo para suas dores, o auxílio que lhes falta na questão afetiva, enfim. E eu concordo com você. Existem muitas pessoas que estão se fechando dentro do terreiro e criando aquelas academias antigas que só discutiam algo que nem eles mesmos, sabe? Chega uma hora que fica uma coisa, desculpe, chata. A origem dos processos filo-religiosos, das condições, enfim, um blá 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 desnecessário, né? Eu acho que nós precisamos. Umbanda é caridade, né? E essas coisas mais herméticas têm que ser tratadas dentro do terreiro. Dentro do terreiro. Acho que muitas vezes alguns sacerdotes querem mostrar conhecimento, talvez por necessidade de autoafirmação, não sei lá. Mas eu concordo com você, nós precisamos abrir o terreiro para as pessoas. E eu aprendi com meu pai que ele sempre fez gira de atendimento público. Ele sempre dizia, o dia mais importante da Ordem Iniciática Cruzeiro Divino é quando as portas da ordem são abertas para atender o povo. Caboclo Urubatão falava isso várias vezes. A gente precisa fazer isso, né? Precisamos fazer isso, atender as pessoas. Mas, infelizmente, a gente tem, né, dissidências e encaminhamentos que acabam ficando diferenciados aí. Você queria só voltar um pouco numa questão anterior a isso que o senhor estava falando. Recentemente a gente lançou no canal um vídeo, como que a Umbanda vê a política. Realinhando aqui com o tema geral da live, né, a questão dos desafios para o futuro, né, como é que a gente pensa o futuro, gostaria que o senhor pudesse dar uma contextualizada, né,
Porque, assim, a nossa sociedade ela tem desafios em muitas esferas, né? Nós temos desafios dentro da política, desafios dentro da economia, nós temos desafios sociais, desafios de relação das pessoas, nós temos o nosso posicionamento, como nós nos posicionamos, por exemplo, em relação às outras religiões, como nós somos vistos, a própria questão do preconceito, né, pela qual o senhor já passou. Que respostas são essas que a Umbanda tem? Muito bom, Thiago, muito bom. Nós estamos passando no mundo hoje, especificamente no nosso país, um momento de bastante atenção e cuidado, né? Se avizinha aí, talvez, a retomada, o retrocesso dentro das relações sociais, políticas, né, econômicas do país, por conta, talvez, de a falta do espiritual. Ou a utilização inadequada do espiritual, né? Existem sempre, a gente sempre fala isso, que existem prioridades que não são seguidas. A gente teria que trabalhar sempre olhando como primeira prioridade de qualquer governo as questões espirituais. Não estou falando com isso que você tem que fazer um governo teocrático ou coisa que o valha. Não. Né? Mas você tem que priorizar o espiritual. E depois, tudo que vem depois, o social, o cultural, o político e o econômico, por fim. Hoje se inverte as coisas. Né? Hoje existe uma inversão dessas prioridades. E a religião, ela serve literalmente à economia. Você tem, basicamente, o poder econômico fazendo com que se venda a fé, em vários níveis, que se venda a salvação. Ou vendendo um pedaço do céu, ou vendendo cruz, ou vendendo iniciação, ou vendendo seja lá o que for. Tudo isso penetrou de uma forma sórdida por tentáculos que o baixo mundo conseguiu, vamos dizer assim, introduzir em todas as religiões do mundo. Né? Veja o que está acontecendo lá no Afeganistão. Né? É um retrocesso absurdo. Né? Nós vamos voltar a viver a barbárie de tempos muito antigos, em que a sociedade era patriarcalista e a mulher era colocada como objeto, literalmente objeto, na acepção da palavra. A Umbanda é contra isso, eu sou contra isso. E fazem isso em nome da religião, né? Exatamente. Usam a religião, uma interpretação distorcida do Corão, para poder dizer que estão falando em nome de Alá, de Deus. Então, veja, isso em vários níveis está no mundo inteiro, se você parar para olhar. Né? O Brasil sofre com isso hoje. Né? Você tem uma grande bancada religiosa que sustenta hoje o poder constituído legitimamente pelo voto. Né? E o que a Umbanda propõe? Ela propõe que o espiritual seja visto de uma forma mais abrangente, mais respeitosa, que se faça valer de verdade o que está na Constituição de 1988, que é liberdade inconteste de culto e rito. E quando eu digo liberdade inconteste de culto e rito, é liberdade, inclusive, de expressão. E não essa liberdade de expressão que alguns defendem, que confundem como libertinagem de expressão. Me permita usar esse termo, que é você atacar as pessoas, você mentir sobre as pessoas, é você inverter a ordem das coisas, produzir as chamadas fake news e chamar isso de liberdade de expressão. Não, longe disso. Liberdade de expressão, ela começa quando você respeita aquilo que o outro diz que vai contra aquilo que você entende como melhor. E talvez seja esse o grande problema do mundo. A Umbanda entende que se todos nós tivéssemos capacidade de exercer de fato a empatia, ou olharmos os outros não de acordo com a nossa lente, mas observarmos que se alguém faz algo que nós discordamos, é preciso entender por que a pessoa faz aquilo e por que a gente discorda, o porquê que você não concorda. Aí a gente vai começar a mudar um pouquinho
essas relações sociais que existem hoje. Porque, basicamente, os grupos minoritários, as minorias no nosso país, elas são massacradas no seu dia a dia. Então, veja, você discute opção sexual, que é um absurdo. Não há problema em você buscar uma opção sexual diferente dessa que se diz que é a melhor. Melhor por quê? Não há problema se você segue uma religião que é diferente daquela que, em tese, o Brasil é um país. Isso é uma grande mentira, é um Estado laico. Isso está escrito, mas ninguém pratica. Os próprios órgãos federais têm cruzes com Cristo crucificado. Isso é católico, isso é cristão. Estado laico. Existem cultos religiosos que são feitos dentro das repartições públicas brasileiras. Então, veja, esse respeito que não existe é que cria essas dissensões. Veja, todo mundo tem o direito de se expressar livremente. Eu, quando estava em Brasília, trabalhei lá durante muito tempo, se discutia a questão do ensino religioso. Né? Eu sou contra o ensino religioso. Eu sou totalmente contrário a isso. Por quê? Porque se você tiver que falar aqui de religião, você vai ter que discutir todas as religiões, você não vai ter nem tempo, nem calendário escolar para isso. Então você vai discutir o quê? Você vai discutir aquilo que o Brasil entende como melhor? O que o Brasil entende como melhor? Religiões cristãs. Cristianismo, catolicismo, talvez alguma coisa relacionada lá com o muçulmano, mas também não. Então não existe isso. Vamos discutir religião como religare. Não. Eu acho que religião ela deve ser passada. Se a religião é tão diversa, se existem tantas religiões que são formas particulares de se ver a mesma coisa, deixa que cada pai, que cada mãe encaminhe o seu filho, enquanto ele não tiver plenitude e liberdade de escolher o que é melhor para ele, na religião que eles entenderem que é melhor. A Umbanda, quando você faz um batismo na Umbanda, que nós gostamos de chamar não de batismo, mas rito do recomeço, uma das coisas que fica enfatizado no momento em que o sacerdote faz a invocação é que a cobertura que o espírito que está ali diante do congá recebe, ela é uma cobertura que vai perdurar por toda a existência dele, independente dos caminhos que ele seguir. Porque ele pode muito bem, depois de crescer, entender que o catolicismo, o budismo, o jainismo, seja lá o que fosse, seja melhor para ele, mas a cobertura da Umbanda não muda. Até nisso, a Umbanda é democrática. Até nisso, a Umbanda não é sectária. Né? Porque ela entende que todo mundo é livre para fazer as escolhas que quiser. Mas, lamentavelmente, o mundo vive hoje um processo de escolhas pessoais, de feudos. Né? Então, eu defendo o meu feudo deu certo, tudo fora dele está errado. Como? Não é isso que as entidades do mundo espiritual mostram para a gente no dia a dia de terreiro. E quem não se espelha nas entidades espirituais, e quem não vê o exemplo, é bom botar as barbinhas de molho, né? Porque não está fazendo Umbanda. É isso. Mestre, o Vitor de Paula está colocando aqui para gente: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Qual o papel da Umbanda nessa transformação planetária? Pátria do Evangelho? Vitor, eu diria que é essencial. Né? Eu vou chegar lá. É essencial. Né? Essa denominação Brasil, pátria do Evangelho, ela foi dada pelos nossos queridos irmãos kardecistas, né? Ela foi colocada pelos os espíritas, né? E entendem isso. Eles não estão errados. Mas qual é o evangelho? Né? Primeiro é preciso dizer qual é o evangelho. Quando você diz o evangelho, você está restringindo isso para Cristo. E os outros grandes hierofantes que passaram pelo planeta, como Buda, Porri, Lao Tse, Rama e todos os outros, são esquecidos? Não, a Umbanda não entende dessa forma. A Umbanda entende que todos têm o seu papel e que Cristo talvez tenha sido o corolário de tudo isso, mas ele não pode. O evangelho que ele ditou e não escreveu, precisa deixar claro isso, o evangelho foi escrito pelos homens, né? E até existem apócrifos que não agradaram muito quem criou a religião católica, né?
e foram retirados. Então, eu entendo assim, que o Brasil, o próprio nome Baratsil, Pátria da Luz, é o local da onde vai sair um movimento, vai se criar um movimento, que na verdade não, já se criou um movimento, que vai se alastrar pelo mundo inteiro e vai restabelecer uma tradição muito antiga. Isso foi, inclusive, objeto de um texto que a gente fez, que está no nosso site, que foi na época que o mestre Apiaga até que nos recomendou isso, sobre foi um vaticínio de um Dalai Lama, que iria surgir aqui na região. Depois o Tiago pode falar um pouco mais sobre isso. Existia um movimento numa região da América do Sul que iria trazer de novo uma luz espiritual muito grande, e ele estava falando da Umbanda, né? Então, veja, hoje a Umbanda ela é a síntese de todas as religiões. É só você olhar. A própria formação da Umbanda, ela privilegiou o quê? Ela privilegiou uma ritoliturgia que vai se adaptar àquilo que as pessoas melhor entendem das questões espirituais. Então, você tem terreiros que têm uma predominância africana, uma terreira de ritoliturgia africana, você tem uma predominância mais kardecista, mais católica, mais indígena, tudo isso para atender o quê? Essa gama de percepções que existem no mundo hoje em relação ao sagrado, ao espiritual, né? Então, algumas pessoas, quando eu falo isso para algumas pessoas, elas falam, você é um louco, você é um doido, isso não existe. Pois é, eu acho que as 18 pessoas que estão nos assistindo aqui, a gente está fazendo hoje um primeiro teste, né? Foi uma coisa feita rapidamente para a gente poder avaliar exatamente quais são as ações posteriores, e esperem que a gente vai fazer lives com uma programação até, ou com uma informação até bem mais, antecipando mais a data, né? Mas nosso objetivo é esse. Essas 18 pessoas que estão nos ouvindo, então todos somos doidos, todos acreditamos que a Umbanda é uma bagunça, é um ajuntamento de pessoas? Não, não. É exatamente por isso que a Umbanda é combatida. Porque quem está do outro lado, servindo o dragão lá embaixo, sabe que nós estamos começando a abrir picadas nessa mata da ignorância, do preconceito, e isso está começando, a luz está começando a penetrar, e esse processo é irreversível. Não há nada que impeça isso de acontecer. Eu sou um operário da Umbanda. Daqui a pouco vou para o outro lado. Outros virão, ou eu mesmo voltarei, e vamos continuar trabalhando, porque o objetivo maior é trazer para o mundo uma estabilidade do social, um equilíbrio dentro do contexto econômico, onde as pessoas possam viver com dignidade, com respeito, onde as religiões possam ser respeitadas, independente de você concordar ou não, onde as pessoas possam debater sem a beligerância, sem a discussão, sem a agressão, querendo impor conceitos. Muito ao contrário, a gente pode ser amigo, e a amizade tem que fazer nas diferenças, no respeito às diferenças. O amigo é aquele que aceita você como ele é, como você é, não como você gostaria que ele fosse. E o grande problema é esse. Todo mundo quer que a gente seja como ele, como nós. Nós, inclusive, queremos que os outros sejam como a gente acha que é o melhor. Ou seja, nós medimos os outros pela nossa régua. Mas cada um tem uma, né? É isso. Bom, eu gostaria de convidar o senhor, mestre, a republicar, né, esse texto aí. O senhor está falando, a gente dá uma... trazer de novo as pessoas, e também me passou aqui, não sei se foi o senhor que mostrou a foto, agora eu não me lembro exatamente onde isso apareceu, mas alguém tirou uma foto de um banner que tinha lá na ordem antigamente. Eu tive a oportunidade de ver esse banner com os meus próprios olhos, falando que aqui nesse terreiro não será discriminada nenhuma pessoa por questão de fé, por questão de política, etc. e tal.
Gostaria de convidar o senhor aí a escavar os seus arquivos aí, trazer para a gente, que eu acho Faremos. que... Isso foi retirado pelo Anderson, que é meu filho espiritual, que tem um templo lá em Formosa. Foi ele que fotografou e colocou exatamente mostrando que essa ideia é a ideia central e principal da Umbanda. Não há discriminação em hipótese alguma e nem deve haver em nenhum terreiro de Umbanda. Nenhum. A única pergunta que você tem que o astral faz para você qual é? Você sofre? Vem aqui que eu vou te ajudar. Então, é isso. Bom, o Quero Luiz agradecer. Gustavo aqui, ele observou, né, endossando aqui o que a gente falou na live, né, com o advento da pandemia, os terreiros de Umbanda, eles tiveram que, obviamente, estar fechados, né, para auxílio ao público, e aí ele observou que muitos pais ou mães de santo acabaram utilizando a tecnologia, né, para difundir a Umbanda aí com seus conceitos e fundamentos de acordo com o nível de consciência de cada um. Isso está ajudando a Umbanda a se mistificar, a retirar os preconceitos, né? E retirar os preconceitos que já existem? Eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito por cada umbandista, né? É não deixar que o preconceito tome conta dele, ou não deixar ser agredido pelo preconceito. Se você se sentir de alguma forma agredido por preconceito, busque seus direitos. Busque seus direitos. Ah, mas a justiça não importa, busque seus direitos. Se todo mundo fizer isso, nós vamos juntar um monte de gente que vai começar a fazer com que a sociedade organizada comece a perceber que nós não somos passivos. Eu acho que muitos dos nossos irmãos de fé, confrades, são às vezes passivos. Ah, a gente tem que ser pacífico, não podemos brigar, Deus quis assim. Não, 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 não. Deus não quer nada disso. O meu Deus não é esse que quer que você sofra. A gente tem que brigar. Um bando é um campo de lutas, né? De muita luta. A gente precisa aprender a mostrar quem nós somos. Pedir direito de resposta. Quando alguém fizer uma brincadeira em algum lugar com um ícone umbandista ou com algum personagem importante do imaginário umbandista, você vai lá e pede direito de resposta. Não, peraí, você está falando besteira. Por que você está usando essa forma jocosa de tratar algo que é extremamente importante para nós umbandistas? Né? E eu acho que assim a gente consegue reverter esse quadro, mudar esse quadro. Né? A gente precisa aprender a nos fazermos respeitar. Eu acho que a Umbanda ainda carece disso. E tem muita gente e talvez por essa aparente desunião que existe, né, onde ficam se discutindo se é Umbanda esotérica, se é Umbanda iniciática, se é Umbanda blá blá blá. E a gente está sendo Enquanto esse caceteado povo aí. está sofrendo, né? A E gente está Preto tomando. Velho está trabalhando quieto, fazendo o que tem que Então. ser feito. Então. E aí o que acontece? É, e isso é ótimo para os nossos detratores, tanto detratores encarnados como desencarnados. Povo dividido não sobrevive. Né? Eu acho que mesmo com todas as diferenças que a gente tem, se cada um tirasse um pouquinho da vaidade ou da necessidade de se mostrar superior a esse ou aquele, a gente conseguiria chegar em algum lugar. A gente reconhece as pessoas pelas obras que as pessoas praticaram. Eu acho que isso eu não vou nem dizer mais nada. Né? É só olhar. É só olhar as obras. Tem alguns que nunca fizeram nada e se arvoram de senhores do mundo. É só olhar. É só olhar. Você reconhece o mestre pelas obras que ele deixou. Né? Então é isso. Mas quantos anos o senhor passou com o mestre Arapiaga? Muitos. Muitos, 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 muitos. Quando eu cheguei na OECD, meu cabelo era preto e eu nem tinha barba. Né? Quando conheci, ele também. Foram 30 anos de um convívio, porque muita gente pensa que eu, depois que saí da OECD, por motivos aqui que não cabem nessa discussão, né, eu fiquei afastado da Umbanda. Alguns disseram, mas ele largou da Umbanda. Eu nunca larguei. Eu não fiquei 15 dias sem incorporar e sem trabalhar e sem atender as pessoas.
eu só me afastei, né? Só me afastei porque, da mesma forma que Mestre Apiaga, Mestre Apacani se afastou, eu me afastei para poder repensar o que eu ia fazer da minha vida, mas jamais deixei de trabalhar ou de dar passividade aqui na minha cidade, em Taubaté, onde moro, e atender as pessoas, né? E sempre tive contato com o Mestre Apiaga, nunca deixei de ter contato com ele, né? E isso só eu, como discípulo, e ele como mestre, sabem quanto foi importante isso para minha vida, né? E porque eu estou fazendo hoje. O meu trabalho está fundamentado em atender as necessidades, fazer com que a Umbanda tenha mais visibilidade e, acima de tudo, fazer uma homenagem ao Mestre Apiaga, porque eu acho que o Mestre Apiaga anda meio esquecido, né? As pessoas têm que falar mais nele. As pessoas têm que falar mais do Mestre Apiaga. Tem que mostrar mais as coisas dele, né? Tem que. Não adianta você ficar fechado, né? Fechado num castelo e dali só falar dele. Não, você tem que ampliar isso. E é o que eu estou tentando fazer, mostrar o que ele fez. Sempre seguindo o que ele me ensinou. Trabalhe pelo astral, não por mim. Mas ele é o astral hoje, né? Ele é uma entidade superior que está, com certeza, trabalhando pela Umbanda e pela humanidade. E eu estou fazendo só isso. Eu estou trabalhando, tentando fazer a minha parte da melhor forma possível, tendo aquilo que ele me ensinou, fazendo o arroz com feijão. De vez em quando temperado com alho, né? Por causa das almas, mas sempre o arroz com feijão. Mestre, mais alguma Eu quero. observação? O senhor gostaria de... Não, eu quero só agradecer a todos que ficaram até agora conosco aqui, né? Desejar a todos que sejam abençoados pelas santas almas, que recebam da estrela guia a luz para iluminar o caminho de todos vocês. E a gente continua, né? Continuamos aqui nessa toada e sempre dentro de um princípio que rege as coisas que eu faço, o da imprevisibilidade, porque a gente tem que ser imprevisível. Assim a gente consegue chegar lá. Se você começar a planejar muito, você vai ver quantas coisas acabam dando errado. Então, a imprevisibilidade, claro que eu não estou dizendo que isso é algo irresponsável, não. Mas hoje ninguém imaginou que fôssemos ter uma live. E eu resolvi fazer exatamente para a gente começar a criar esse hábito. E certamente dos próximos, de cada 15 dias, ou de cada 30 dias, vamos ver ainda como é que vai ser isso. Nós vamos estar aqui conversando com vocês, sempre no domingo, e principalmente trazendo pessoas, né? Trazendo alguns que vão falar de coisas bem interessantes aqui. Bênção a todos, saravá de paz, de força, de energias positivas, da mente e do coração de Deus. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado a todos. Maravilha. Eu queria encerrar, antes de encerrar a live, agradecer a todos que estiveram presentes, agradecer a todas as perguntas que foram feitas e pedir também que compartilhasse essa live. Você pode compartilhar essa live nos grupos que você achar que né, são pertinentes, essas ideias que a gente colocou aqui. Também gostaria de convidar mais uma vez vocês a conhecerem a nossa página no Facebook, o nosso canal Umbanda, né, lá no YouTube, porque é muito importante aí esse trabalho que a gente está fazendo, tá bom? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Saravá fraterna a todos, saravá, axé. Um abraço, bênção, mestre. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, comente, se inscreva em nosso canal. E se você achou esse vídeo importante para outras pessoas, compartilhe, pois só assim esse trabalho poderá se ampliar. Nosso trabalho é gratuito e sempre será. Saravá, axé.